lembrar, né? Não custa nada. Queridos, hoje nós daremos continuidade à palavra iniciada domingo passado, né? Necessidade legítima, caminho ilegítimo é o título da palavra. E no domingo passado nós falávamos sobre o momento em que Jesus, ao ser batizado, foi ao deserto para ser tentado, né? Então ele foi ao deserto para ser tentado. E Jesus no deserto, ele enfrentou inúmeras tentações, né? E por que ele enfrentou essas tentações? Para se identificar conosco. Então, ele se identificou conosco na nossa tentação, ele foi de todas as formas tentado, porém não pecou, né? Então, ele se pareceu conosco, né? Ele intencionalmente quis se parecer conosco, na sua encarnação e na sua tentação, porém não pecou, e porque ele não pecou, a obediência dele pôde ser imputada a nós. Então, se no primeiro momento ele se assemelhou a nós, agora ele nos dá a oportunidade, né, o convite, a intimação para que nós nos pareçamos com ele. Tá bom? Então, por nós mesmos, nenhum de nós é obediente, nenhum de nós é justo, todos somos pecadores por nós mesmos, mas porque nós estamos unidos a Cristo, nós somos justos como ele é justo, santos como ele é santo, dignos como ele é digno. Amém? Então, tome posse disso, isso é muito importante, muito importante. E é importante que a gente lembre também que Jesus foi tentado logo após o seu batismo. Então, a gente tem que lembrar que mesmo em momentos espirituais, mesmo quando a gente está servindo na obra de Deus, mesmo quando a gente está num culto de celebração, no nosso tempo de oração, no nosso jejum, em todos esses momentos nós podemos e somos tentados. Por isso nós temos que vigiar tanto. A palavra nos diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor e Ele os exaltará no devido tempo. Estejam atentos, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo e buscando a quem devorar, né? Então, ele acaba de falar, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no devido tempo. No devido tempo. E quem vai exaltar não somos nós, é Deus que nos exaltará no devido tempo. Mas Satanás, ele tenta de todas as maneiras fazer com que a gente abrevie esse tempo. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que nós encontremos atalhos para que nós cheguemos às promessas de Deus. E é exatamente sobre isso que nós pretendemos falar hoje, né? Satanás, na primeira parte da palavra, vocês lembram que ele começou atacando a identidade de Jesus, né? Ele começa afirmando, se você é o Filho de Deus, né? Então o inimigo tenta nos fazer também duvidar da nossa identidade. Então nós precisamos ter a nossa identidade muito bem firmadas em Cristo, amém? Então a gente precisa guardar no coração, decorar, Gálatas 2:20, que diz, estou crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, lembra disso. Estou crucificado com Cristo. Portanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando sair de casa, você vai se olhar no espelho, né, e você vai dizer, poxa, Cristo vive em mim, eu estou unido a Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo é, né, eu sou, né? Então, eu sou digno, eu sou santo, eu sou justo, né? A minha identidade é essa, porque a minha identidade agora verdadeiramente é Cristo, né? Eu morri, porque eu não fui crucificado com Cristo, então eu morri, amém? Fui crucificado com Cristo, quem foi crucificado, morreu. Então, você não está mais se referindo à sua identidade pecaminosa, a sua identidade falível, você está falando da sua identidade eterna, da sua identidade com Cristo, tá bom?
Aí você chega no espelho e você diz, né, por exemplo, no meu caso, né, eu diria o seguinte, eu estaria na frente do espelho, eu diria, bom dia, São Fabiano. Né? Então, bora fazer esse exercício hoje, né? Vamos fazer esse exercício. Eu sei que vai parecer assim meio herético para você. Ai, como assim? Eu, santo? Mas é verdade, queridos. Nós somos santos por meio de Cristo. Não por nosso mérito, mas por meio de Cristo nós somos santos. Tá bom? Então, repete comigo agora. Né? Bom dia, São Fabiano, São... Né? Amém? Mas diga com vontade, tá bom? Você pode dizer de novo, bom dia. Amém? Santa Cristina, São Freire, né? Santa Priscila, tem até uma Priscila, né? Pois é, amém, Santa Priscila, né? São Vicente, está ali, ó, São Vicente. Santa Laís, que está até fazendo aniversário hoje, né? Então, é importante que a gente tome posse disso. Sabe por quê, queridos? Porque quando de manhãzinha a gente se lembra, eita, eu sou santo, São Fabiano. Logo, se eu sou santo, eu só posso produzir uma obra santa. Aí a responsabilidade vem, né? Essa semana estávamos eu e minha esposa pesquisando, a gente está precisando comprar uma mesinha ali para o campus Junco, mesinha pequena, de 4 lugares, e a gente entrou numa loja, fomos atendidos, muito bem atendidos pela pessoa lá, e aí quando a gente estava se despedindo, né, porque a gente está só pesquisando, a gente estava se despedindo, eu só escuto a pessoa dizer, quem é que não conhece vocês aqui em Sobral? Aí eu disse, ai meu Deus do céu, deu um frio na barriga, assim como que eu disse, meu Deus, que responsabilidade, né? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, os anjos e os demônios te conhecem, você é conhecido no céu e é conhecido no inferno também. Isso tem que nos trazer muita responsabilidade. Responsabilidade diante do céu, né, no sentido de honrarmos, né, o que Jesus fez, de darmos testemunha de quem nós somos em Cristo. E conhecidos no inferno para que eles morram de medo de nós. É para isso que a gente tem que ser conhecido no inferno. É para que todo demônio se pele de medo de nós, porque nós carregamos em nós o Espírito Santo de Deus, porque a nossa identidade é Cristo, porque nós estamos unidos com Cristo, e porque tudo que nós falamos é em honra a Cristo e falamos em nome de Jesus. Então é por isso que eles têm que ter medo, não por nós mesmos, mas porque Cristo está em nós, tá bom? Então, Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. E aí vem outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui, que tem que nos encher de profundo temor. Satanás conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Todinho. Versículo por versículo. E aí eu te pergunto, como é que você vai combater esse inimigo, se você não estiver lendo a Bíblia, versículo por versículo? Os demônios chegam para a gente e muitas vezes eles usam a palavra de Deus para nos tentar, como Satanás fez aqui com Jesus. Ele usou a palavra de Deus fora de contexto, mas usou a palavra de Deus. Agora, se a gente não conhece a palavra de Deus com profundidade, se a gente não conhece o contexto em que essa palavra é dita, a gente pode correr o risco de falar uma heresia ou de aceitar uma heresia sem nem saber que é heresia. Vou dar um exemplo para vocês. Sei que aqui isso não acontece, mas aqui e acolá eu me deparo com alguém que chega para mim confrontando assim, dizendo, pastor, é porque, olha, a Bíblia diz, pastor, que a sua mão esquerda fizer, não saiba a sua direita. Então, tudo que eu faço de bom, todas as minhas boas obras eu realizo sem que ninguém saiba, não quero que ninguém saiba que fui eu que fiz, né? Aí eu olho para aquela situação e eu tenho que dizer para ele, ô querido, meu amado, meu lindo, você entendeu errado. Você entendeu errado. Me responde uma coisa, logicamente, tá bom? Não precisa nem ser muito, se esforçar muito não. Logicamente, tem como eu convencer a minha mão direita de que a minha esquerda não está segurando um celular? Tem como? Não tem, minha gente.
Então Jesus não está falando disso. Não está de você fazer não está falando de você fazer as boas obras escondido das pessoas. Está falando de você fazer suas boas obras escondida do seu coração. É do coração, do nosso coração que nós temos que esconder as nossas boas obras. Em que sentido? Né? Tem pessoas que vão e aí fazem as boas obras escondidas, não mostram para ninguém, se achando muito espiritual. Uau, uau. Né? E aí diz, eu não falo meu nome para ninguém, ninguém sabe que fui eu que dei, eu peço segredo para todo mundo, porque eu sou muito espiritual. Uau, uau. Mas aí ele chega em casa, olha no espelho e diz, nossa, como você é espiritual, caridoso, digno de todos os benefícios do Senhor. Se você não for para o céu, ninguém vai. É sobre isso que Jesus está falando. Até porque, quando a gente vai ver outros momentos, né, tem outro versículo que diz que as nossas boas obras precisam ser vistas pelos homens, para que os homens glorifiquem ao Pai de vocês. Vocês já viram que está escrito isso? Então, peraí, as nossas boas obras têm que ser visíveis? Tem que ser visíveis aos homens, para que os homens vejam as boas obras que Deus tem realizado em nós e através de nós. Então, nós temos que fazer as nossas boas obras para que os homens vejam. Mas nós temos que esconder essas boas obras do nosso coração, proteger o nosso coração dessas boas obras, porque elas não são praticadas por nós, elas são praticadas pelo Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Então não somos nós, é através de nós, tá bom? Repita comigo, não é por mim, mas é através de mim. Amém? Lembra, por isso que é tão importante Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, tá bom? Quero enfatizar, no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não está falando de você viver dessa maneira quando estiver no céu, não. Está falando de você viver dessa maneira enquanto você estiver no corpo, tá bom? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós praticamos boas obras porque nós somos gratos a Deus, porque essa é a nossa identidade, porque nós somos santos, somos pessoas misericordiosas, somos pessoas generosas, né? E uma pessoa generosa, o que é que faz? Generosidades. O que é que uma pessoa santa faz? Obras santas. Não é isso? Então, é preciso a gente ter muita atenção. Jesus não venceu discutindo com o inimigo. Ele não venceu usando o seu poder. Pelo contrário, a palavra nos diz que ele se despiu da sua glória. E veio até a terra em semelhança de homem pecador. Romanos 8. Ele veio à terra em semelhança de homem pecador. Então ele não veio à terra com a glória que ele tem no céu. Ele se despiu dessa glória. Ele se fez igual a nós. E ele não usou o poder que ele tem. Ele não usou, ele se esvaziou disso também. Ele se comportou na terra como qualquer outro homem deveria se comportar. Ele venceu se submetendo à palavra. E aí eu te pergunto, você pode se submeter à palavra? Pode? Pode ou não pode, minha gente? Pode. Nós podemos nos submeter à palavra, nós devemos nos submeter à palavra. Lembra do que eu acabei de dizer? Submetam-se, né? Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele os exaltará no devido tempo. Então nós podemos nos submeter à palavra. Em nós há poder suficiente para nos submetermos à palavra. E por que há poder suficiente para nos submetermos à palavra? Porque estou crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É por isso que nós temos em nós poder suficiente para dizermos não ao pecado. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, queridos, muito importante. Essa semana eu estava ouvindo um comentário, eu achei muito importante, de um pastor que agora não recordo o nome, mas ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Não é nem uma analogia, foi uma explicação, né?
ele estava falando de justificação, santificação e glorificação. Então, na justificação, nós somos livres da pena do pecado. Né? Então, o pecado, a pena do pecado, que é a morte, não pode mais ser imputada a nós. É por isso que nós temos vida eterna com Cristo. Porque vida eterna sem Cristo é morte eterna. Né? Mas nós temos a vida eterna com Cristo. E isso nós obtemos por meio da justificação. Por meio da santificação, que inicialmente é gratuita da parte de Deus sobre nós, né? São vestes nupciais que Deus nos dá, mas por outro lado nós precisamos vestir essas vestes, então é uma parceria, santidade. Deus nos dá a santidade dele, né? E nós temos que vestir a santidade dele, para que a gente possa produzir uma obra santa, ok? Todo mundo entendeu essa parte? Então, a santificação é sermos libertos da influência do pecado. E, finalmente, a glorificação é quando nós seremos libertos da presença do pecado. Quando é que ocorrerá a glorificação? Quando Jesus voltar. Aí nós teremos um corpo, uma alma e um espírito completamente perfeitos e livres, completamente livres do pecado. Porque onde nós estivermos, o pecado não estará. E aí sim, a gente vai viver a vida aliviado. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos que lutar contra toda tentação. Nós teremos que lutar contra a manifestação do pecado. Porque contra o pecado nós não temos que lutar não, porque Jesus já venceu o pecado e a morte. Amém? Ele já venceu o pecado e a morte. Mas as manifestações do pecado na nossa vida, por causa do mau hábito que tínhamos enquanto éramos das trevas, esses ainda querem perseverar na nossa vida. Mas nós precisamos dizer não ao pecado. Nós precisamos dizer isso. E aí vem, alguém diz, graças a Deus que um dia a gente vai ser glorificado, e aí eu vou fazer o seguinte, aqui não tem jeito mesmo, né? Eu tenho que continuar pecando, então eu vou pecar aqui, confiando no Senhor, e aí quando eu estiver no céu, aí não vai haver mais pecado, e aí eu não peco mais. Não é? Aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, nananina, não, você está enganado, você está enganada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus deseja antecipar a sua herança, Ele quer antecipar a sua herança, você já pode viver hoje todos os benefícios que o céu te oferece na eternidade, você não vai conseguir viver na plenitude, mas você vai conseguir viver, aquilo que há no céu, aquilo que é herança de Deus para você. Somos herdeiros de Deus? Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Então é algo que a gente precisa levar muito a sério. Então não dá para dizer, um dia eu vou estar livre do pecado, aí eu tomo essa decisão. Não, queridos, não vai ter mais o pecado, não tem mais decisão nenhuma a tomar, não. A decisão a gente toma é agora, enquanto nós estamos na luta. E diante da luta, nós podemos dizer sim ao pecado ou não ao pecado. Aqueles que são da luz devem dizer não ao pecado. Aqueles que são das trevas, o que é que dizem? Dizem sim ao pecado. Mas nós somos da luz, então diante do pecado nós dizemos não. Bora treinar? Diga não. Diga de novo, não. Assim, bem demorado, não. Isso, diante do pecado, diga não. Não quero, para trás de mim. Nessa segunda parte, queridos, o título que nós utilizamos é Entre a Cruz e os Atalhos. A segunda tentação de Cristo é a presunção espiritual. E aí algo que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Normalmente, quando a gente está fazendo um jejum bem intenso, Satanás aproveita o momento do jejum e diz, você é muito espiritual. Nossa, como você é espiritual. Você inclusive está jejuando 3 dias, só na água. O seu pastor está jejuando 24 horas todos os dias. Você é até mais espiritual do que o seu pastor. Querido, se você escutar isso, repreenda no nome de Jesus. Diga, para trás de mim,
pé de gancho, coisa ruim, chifrudo, coisa feia, para trás de mim. Uma vez eu estava terminando um culto, estava lá cumprimentando as pessoas ao final, e alguém, né, como vocês fazem ordinariamente, né, poxa, pastor, eu gostei da palavra hoje, a palavra foi para mim, eu gosto dessa palavra desse jeito, é normal, né, não tem nada de errado com isso. O que houve de errado foi que teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, a palavra hoje foi boa demais, pastor, olha, muito top. Aí Satanás chegou aqui no meu coração e disse, rapaz, tu é o cara. Na hora que ele disse isso, eu confesso para vocês, eu repreendi no nome de Jesus, está repreendido no nome de Jesus, Satanás, eu não sou o cara coisa nenhuma, mas o cara mora em mim, eu não sou o cara coisa nenhuma, mas o Espírito Santo de Deus mora em mim, por isso é que a palavra foi uma bênção, não tem nada a ver comigo não, tem a ver com aquele que habita em mim. Então é muito importante nós termos cuidado em relação a isso, sabe, queridos? Na igreja, nós precisamos ter uma organização, não é uma hierarquia no sentido de poder, né? Mas é uma hierarquia no sentido de organização. Então, como é que funciona? Tem os pastores principais, que são aqueles que são o depositário da visão da igreja, né? São aquelas pessoas que foram constituídas por Deus sobre a igreja para conduzir a igreja, né? Existem também os presbíteros, né? Que aqui no caso são os pastores auxiliares, né? Qual é a função deles? Pastorear o rebanho dentro da visão do que os pastores titulares estão fazendo, estão orientando. E os pastores titulares, por sua vez, têm que estar atentos ao que a liderança deles está orientando. E, evidentemente, em todo caso, a orientação do Espírito Santo, né? Porque se alguém destonado que o Espírito Santo está falando, aí você pode dizer, pastor, não leva mal não, mas isso aqui eu não vou fazer não, porque eu acho que a Bíblia não autoriza isso, né? Então, não vou fazer não, faça, tá bom? Faça dessa maneira. Não obedeça se a pessoa estiver te pedindo para obedecer a ela e não a palavra. Muito importante isso. Mas se não, se o que a sua liderança está te pedindo não é pecaminoso, não é errado, não é antiético, faça. Você pode não estar entendendo por que ele está lhe orientando naquele sentido, mas faça, né? Faça. Procure evidentemente ajudar a sua liderança, mas existe uma organização, né? Aqui na Paz Church, eu confesso para vocês e digo com toda sinceridade, nós não enfrentamos esse problema de insubmissão, graças a Deus. É um peso que eu e pastora Tásla não carregamos, graças a Deus. Eu quero, inclusive, parabenizar vocês pelo coração que vocês têm tido em se submeter, né? Se porventura não concordam com alguma coisa, me procuram, né? Eu não tenho problema nenhum em ser corrigido, né? Mas uma coisa que é demoníaca, né? Demoníaca, é você não concordar com a sua liderança, em vez de falar para ela, fica falando lateralmente. Ai, não concordo, ai, não acho certo. Ai. Mas a pessoa mesmo, o seu pastor, você não fala. O seu líder, você não fala, porque tem medo que ele vá ficar com raiva. Eu estou dizendo para você, eu não fico com raiva se você vier me corrigir. Né? Não fico com raiva. Agora, se eu fizer algo de errado, corrija a mim. Né? Corrija a mim. Graças a Deus, estou falando isso aqui mais uma vez, por conta daquele ditado, né? Por falta de um grito se perde uma boiada. Mas nós não temos esse problema aqui na igreja, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês Mateus 4, 5 a 7, que diz o seguinte: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, Satanás usou a palavra de Deus para levar Jesus a pegar um atalho. O pináculo, queridos, representa o lugar alto. O pináculo representa o lugar de destaque. O pináculo representa o lugar onde todos nos veem. O lugar da tentação da aparência espiritual. Né? Quando eu brinco aqui com vocês, que eu falo do fulano de tal espiritual,
O uau é aquele que aparenta espiritualidade, mas de fato ele não é espiritual coisa nenhuma. Ele é carnal. Mas ele aparenta ser espiritual. Por quê? Porque ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser admirado, ele quer ser elogiado. Aí, se ele fizer alguma coisa e a liderança não vier elogiar, como é que pode? Eu estou dando o melhor de mim, o pastor nem percebeu. Está errado, querido. Isso aí é espiritual, uau, né? Porque o que é espiritual mesmo, faz porque é necessário fazer. Ele faz sem esperar ser reconhecido, ele faz sem esperar ser visto, ele faz sem esperar elogio, ele faz, por quê? Porque ele quer guardar aquilo do coração dele. É preciso lembrar, queridos, que toda a glória que nós recebemos na terra, nós não receberemos no céu. Agora, toda a glória que nós não recebemos na terra, nós receberemos no céu. Então, nós temos uma decisão a tomar. Ou nós gozamos essa glória aqui na terra, que daqui a algum tempo vai cessar, ou nós guardamos essa glória para o céu, onde nós viveremos eternamente. É uma escolha que nós temos. Então, se nós queremos nos enaltecer, se nós queremos aparecer, se nós queremos ser admirados, se nós queremos ser vistos, a glória vai ser gozada aqui na terra. E aí você vai chegar para Deus, Deus, e aí aquele negócio todinho que eu fiz para você, ele diz, para mim? Não. Eu não lembro de você ter feito nada para mim, não. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. Aí ele diz, para mim? Para mim mesmo, não. Você fez para você, para ser reconhecido pelos homens, para ser admirado, para conseguir posições de poder. Você não fez para mim, não. Graças a Deus aqui ninguém vai passar por isso, né? Graças a Deus. Nós procuramos guardar o nosso coração do autoenaltecimento. É a tentação de querer reconhecimento, isso, né? O pináculo é a tentação de querer os aplausos, é a tentação da validação pública, é a tentação de parecer obediente de parecer espiritual sem ser obediente. Eu quero te lembrar de uma coisa, querido. Jesus venceu as tentações de Satanás se submetendo à palavra de Deus. Se submetendo. Ele não saiu pisando o chão, está debaixo dos meus pés. Estava debaixo dos pés dele? Estava. Mas ele saiu fazendo isso? Não. O que foi que ele fez? Se submeteu à palavra de Deus. Essa é a principal arma que nós temos, a palavra de Deus. E aí vem mais uma vez a advertência. Quantos de nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, todos os dias, porque a nossa batalha espiritual, querido, não é quando a gente vem para uma vigília ou para o Paz Prayer, não. A nossa batalha espiritual é todos os dias e a cada momento do dia. Então, se nós estamos travando essa batalha espiritual desarmados, corre o risco da gente ser ferido, não corre? Não corre o risco da gente ser ferido? De Satanás chegar com uma seta e dizer, Deus não te ama, olha aí o que é que ele está deixando você passar. Se você de fato fosse filho de Deus, não estaria passando por essa pressão, não estaria passando por essa tribulação. E aí o crente que não tem as armas espirituais da palavra de Deus, aceita essa seta, a seta entra no coração e começa a amargurar o coração. E às vezes amargura o coração até contra Deus. Né? Agora, um crente que está devidamente armado da palavra, né? O que é que ele vai fazer? Satanás chega, você filho de Deus, se você fosse filho de Deus, não estava passando por essa tribulação. Aí você saca, né? Aponta para o diabo e diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, está escrito, tem de motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da tua fé produzirá perseverança. Para trás de mim, Satanás, eu vou perseverar, eu sou filho de Deus. Se ele está permitindo que eu passe por pressão, é porque ele quer que eu seja mais maduro, e é tudo que eu desejo. Oh, aleluia! E aí se enche do Espírito Santo e segue a caminhada, sem dar cabimento para aquela seta do inimigo. Amém? Agora, se não tiver a arma da palavra, vai dizer o quê? Ai, meu Deus, Satanás, para trás de mim, viu? Sai agora, sai. Ai, meu Deus, não está saindo não, sai. E não sai.
Não sai. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, como é que a gente vai combater aquilo? É com a palavra, é se apropriando da palavra, é recitando a palavra, é trazendo a palavra do coração para a boca, né? É assim que nós travamos a nossa batalha espiritual. Entenda algo muito importante: nem todo lugar alto é lugar de obediência. Nem toda oportunidade visível vem de Deus. Nem toda citação bíblica significa a vontade de Deus. É preciso ter cuidado de não retirarmos as palavras do seu contexto e depois cobrarmos de Deus algo que Ele não prometeu. Tá bom? Tem gente que diz o seguinte, começa a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu quero ficar rico do dia para a noite. Eu declaro no nome de Jesus, hoje eu sou um assalariado, mas eu declaro no nome de Jesus que no final do ano eu vou ganhar 20 mil reais. Tem problema fazer esse tipo de oração? É pecado fazer esse tipo de oração? Não, querido, não é pecado, não. Você pode estabelecer como alvo. Estabeleça como alvo. O problema não é o alvo, o problema é o caminho pelo qual você andará para chegar ao alvo. Aí é que está. E outra, essa oração pode ser pecaminosa? Pode, se porventura você não tiver a fé de que foi Deus que te orientou a orar daquela maneira. Aí pode ser um problema também para a sua vida. Né? Mas é errado pedir a Deus para prosperar a gente financeiramente? Não. Agora, qual é a motivação do teu coração? Né? Porque lá em Tiago também diz, vocês pedem, mas não recebem. E não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar com os prazeres do seu coração. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Isso aí ele diz um pouquinho antes, né? Sobre mente dividida. Amém? Então é preciso a gente ter consciência disso. Poxa, é problema a gente pedir para ganhar 10 mil reais, 20 mil reais no final do ano? Problema nenhum. Mas para que você quer isso? Qual é a razão de querer isso? Essa semana eu estava ouvindo um comentário do pastor Carlito Paes, que eu achei fenomenal. Eu vou parafrasear, não sei exatamente o que ele falou, não decorei o que ele falou, mas eu vou aqui passar para vocês o que eu compreendi dele. Né? Então, ele falava, né, num podcast, dando um exemplo, né, sobre a maneira como o pastor deve se portar. Ele estava dizendo, olha, eu sou pastor de uma igreja muito próspera, né? Tem muitas pessoas prósperas na minha igreja, muitos empresários da minha igreja. E ele estava dizendo, se algum empresário chegar para mim e me der um relógio de 100 mil reais, eu tenho que ter um cuidado. Eu vou perguntar para ele, querido, você está dando esse relógio para mim, eu posso fazer com esse relógio o que eu quiser. Se o cara disser, sim, pastor, estou dando para você, você pode fazer com ele o que você quiser, é seu. Né? Então, o pastor pode receber, não tem problema nenhum, não. Agora, se a pessoa diz, pastor, estou lhe dando esse relógio aqui de 100 mil reais, mas eu estou lhe dando esse relógio para você usar. Aí o pastor pode dizer, querido, então não posso receber. Porque não é compatível com a minha função usar um relógio de 100 mil reais. Não é compatível com a minha função. Eu achei essa orientação fenomenal. O pastor poderia ter recebido aquele relógio de 100 mil reais? Poderia. Mas vamos imaginar que ele diz, rapaz, eu vou pegar esse relógio de 100 mil reais, tem um projeto social que eu estou querendo fazer aqui, eu vou vender esse relógio, vou colocar no projeto social. Ou então, ele poderia dizer, poxa, 100 mil reais, rapaz, meu carro está precisando trocar. Né? Estou precisando trocar meu carro, eu vou usar esses 100 mil reais para trocar meu carro. Estaria errado ele fazer isso? Não estaria errado. 100 mil reais hoje dá para comprar um carro razoável, né? Não é um carro luxuoso, é um carro razoável, um carro que vai te dar uma razoável segurança. Então, não é ostentação. Agora, um relógio de 100 mil reais no braço não tem outra finalidade que não ostentação. Para ver as horas é que não é, né? Para ver as horas é que não é. Então, não só o pastor, mas todo crente tem que estar atento a isso. Estou usando essa roupa para quê? Estou andando nesse carro por quê? Por que eu quero comprar carro tal?
né? É para ficar passando na cara dos outros ou é porque eu preciso dele? Né? Se for para ficar passando na cara dos outros, é melhor não comprar. Agora, se de fato você precisa dele, não importa quanto é que custa o carro, não. Se você tiver dinheiro para pagar, compre. Não tem problema nenhum. Ok? Quiser comprar aquele carro lá do Elon Musk, que eu nem acho bonito, não, aquele carro, né? Mas quiser comprar, precisa de um carro elétrico, precisa que o carro seja daquele jeito, compre, não tem problema nenhum, não. Agora, está comprando para dizer que tem um carro do Elon Musk, aí está errado. Aí é ostentação. Né? E nós não devemos ter nada ou gozar de nada no mundo para ostentar, para tentar, inclusive, os outros. Estaria errado. Deus não nos chama para saltos imprudentes, mas para passos obedientes. Amém? O diabo sugere que Jesus se lance dali abaixo, apoiando-se numa promessa da Escritura. Olha que coisa sutil. Olha que sutil. Satanás também usa a Bíblia, como a gente falou. Olha só, de onde foi que Satanás tirou aquilo, ó. Salmo 91, de 11 a 12. Você já decorou o Salmo 91? Já decorou? Eu só lembro de uma vez que eu estava aqui, né, e eu falando do Salmo 91 e tal, e quando eu soltei o que eu tinha decorado do Salmo 91, não era o 91, era o 23. Ainda bem que a irmã Vani estava aqui. Aí a irmã Vani, pastor, esse aí é o 23. Ainda bem que ela me disse, deu para consertar. Né? Que às vezes a gente decora o que está escrito, mas não decora o endereço. Né? Mas o bom mesmo é a gente decorar o endereço e o conteúdo também. Então, o Salmo 91, ele diz o seguinte: porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Isso Satanás dizendo para Jesus, né? Mas ele omite algo importante aqui, né? Ele omite algo importante, ele omite o seguinte, ó, para que guardem você em todos os seus caminhos. Então, vamos ler o Salmo 91 como ele está escrito, e não como Satanás falou. Olha aqui. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, deixa eu te ensinar uma coisa importante aqui. De fato, os anjos nos protegem. Viu? De fato, os anjos estão aqui para ministrar a nós, né, para cuidar de nós, para nos livrar de influências malignas. Com certeza, os anjos estão entre nós, com certeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu digo muito essa brincadeira, quando o pessoal vai dirigir, né, eu falo, olha querida, a gente, porque tem gente que chega, tem diminuído muito, mas aqui e acolá tem um que chega, compra um carro novo, pastor, queria que você orasse aqui no carro, para ungir o carro. Eu queria até que você derramasse óleo no pneu do carro. Eu disse, não, derramar óleo no pneu não vou não, porque é capaz de prejudicar a freagem, né? Então, a frenagem. Então, não vou ungir o pneu não, mas vamos orar aqui pelo carro, né? Aí eu oro pelo carro, oro pelo dono do carro, evidentemente, né? Porque a bênção está no dono, não está no carro. E aí eu digo para o irmão, sabe? Irmão, deixa eu só te ensinar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, por onde você andar com esse carro, os anjos vão estar junto com você, os anjos estarão ao teu redor, mas deixa eu te dizer uma coisa, os anjos, a velocidade das asas dele é a velocidade que está na placa lá. Se passar da velocidade da placa, os anjos ficam para trás. Então, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado, presta atenção nas placas. Tá bom? Presta atenção nas placas, porque se porventura você passar da velocidade das placas e os anjos ficarem para trás, se acontecer alguma coisa, você não vai poder se socorrer dessa promessa não, tá bom? Então tenha cuidado, preste atenção nas placas. Então o diabo omite essas palavras para levar Jesus a pegar um atalho, né? Poxa, eu sou filho de Deus, eu posso fazer isso. De fato, se eu me jogar daqui, os anjos vão me sustentar. Então, vou me jogar. Jesus fez isso? Não. Nós tentamos a Deus quando forçamos a agir de modo contrário à sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você se encher de profundo temor, tá bom? Nós somos uma igreja que
crê em fé, nós cremos nas promessas de Deus, nós afirmamos a promessa de Deus, nós tomamos posse das promessas de Deus para as nossas vidas, mas é muito importante que você preste atenção nisso. Nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas orações, de fato, não sejam feitiçaria. A diferença de oração que agrada o coração de Deus para feitiçaria é bem sutil. E o que é que faz a diferença da nossa oração que agrada a Deus para feitiçaria? É porque na oração nós não queremos manipular o coração de Deus, nós queremos manipular o nosso. Nós oramos a Deus conforme a vontade de Deus, para que o nosso coração se alinhe com o coração dele, e aí uma vez que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele, nós pedimos e cremos que já recebemos, porque pedimos conforme a vontade de Deus. Amém? Agora, uma pessoa vai em oração, a motivação da oração toda equivocada, toda errada, a pessoa está querendo uma coisa que não glorifica a Deus, ela quer para satisfazer os desejos do coração dela, ela está fazendo uma oração ou está fazendo um feitiço? Está fazendo um feitiço. O intuito dela é manobrar o coração de Deus. Então, não é isso que a gente quer, não. Nós não queremos manobrar, manipular o coração de Deus. Até porque o coração de Deus é imutável, Deus é imutável. Não há nada que nós possamos fazer que mude a Deus, nada. Então, o que é que nós temos que fazer na nossa oração? Buscar a vontade de Deus, se apropriar do que é vontade de Deus para nós e orar, tá bom? Quero dar um testemunho pessoal. Quando nós tivemos, eu e Tágio, tivemos, né, a orientação médica da dificuldade que nós teríamos, né, para termos filhos, poxa, vem aquele desânimo, né? Vem aquela, poxa, por que comigo? Né? Por que comigo? Vem esse tipo de coisa assim, né? E aí depois eu fui para a oração, não, mas eu sou um homem de fé, eu vou declarar e tal. Aí teve uma pastora, a pastora Angélica, que me deu alguns versículos, e aí eu anotei esses versículos, mas quando eu fui ler esse versículo, tinha lá, que entre os justos, nenhuma mulher abortará, nenhuma mulher será estéril. Aí eu fiquei, meu Deus, mas é só se for justo. E eu não sou. Então eu acho que eu primeiro preciso ser justo, para depois orar nessa promessa. Oh, queridos, eu estava redondamente enganado. E graças a Deus, algum tempo depois, pela misericórdia de Deus, Ele me revelou que eu estava completamente errado em não orar com fé. Eu estava completamente errado. Por quê? Porque eu não sou justificado por mérito meu, eu sou justificado pelos méritos de Jesus. Então, eu sou justo porque Jesus é justo. E aí eu passei a orar em cima dessa promessa, agora com vontade, dizendo, eu sou justo porque Deus me justificou. Então, essa promessa é para mim também. Eu tomo posse dessa promessa. Aí, querida, aí foi outra coisa. Né? Aí foi outra coisa, não tinha desânimo, não tinha tristeza, só tem esperança. E esperança não é esperar por algo que talvez venha, esperança é esperar por algo que eu sei que já tenho. Isso é esperança. Né? Então nós somos chamados a termos esperança nesse sentido. Não aquela esperança, tem esperança de que um dia talvez isso porventura quando aconteça. Não, isso não é esperança não. Isso é expectativa. Expectativa pode ser frustrada, esperança nunca. Esperança nunca é frustrada. Se nós nos detemos, se nós nos cercamos, se nós nos fundamentamos na esperança da palavra de Deus, eu te garanto, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Então você pode tomar posse disso. A palavra de Deus é imutável. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Você pode não compreender como, você pode não compreender quando, você pode não compreender por que meio, mas Ele vai cumprir. Amém? Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus, ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira fé nunca se opõe à obediência.
nem usa as promessas de Deus como desculpa para atitudes imprudentes. Eu lembro que quando eu assumi aqui a igreja, né, já deve ter aí, minha esposa que é boa desses números, rapaz, eu me confundo demais nos anos. Para mim, eu já estou aqui há 10 anos, né, como titular, mas eu não tenho as contas direitinho, não. E aí eu lembro que o pastor Elielso teve um dia que ele me ligou, já estava lá em São Paulo, né, e eu estava ali querendo, né, como é que eu digo, um pouco relutante em tomar determinadas decisões. Aí o pastor Elielso me dizia, pai, faça assim, pode fazer assim que vai dar certo. Pastor, mas eu estou com receio, e se não acontecer desse jeito? Aí o pastor Elielso foi e me disse, querido, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu orar por ti aqui, eu vou declarar algo na sua vida aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração, que a sua obediência te leve onde a tua fé não está conseguindo te levar. Aí eu entendi. Deus se agrada muito mais da nossa obediência. Se agrada muito mais da nossa obediência. Na verdade, a fé, ela vem a partir do momento que a gente decide obedecer a Deus. Então, a obediência vem até antes da fé. Precisamos lembrar disso. Tem determinadas coisas que Deus nos pede para fazer que a gente não compreende por que deve fazer. E aí eu te digo que a tua obediência te leve onde a tua fé não consegue te levar. Quando nós obedecemos a Deus, embora não compreendamos o que Ele quer, nós estamos num lugar seguro. Quando nós dizemos não para o que Deus nos orienta a dizer não, nós estamos debaixo da proteção dEle. Os anjos estão nos cercando, as pressões estão chegando, mas nós perseveraremos na nossa luta contra as manifestações do pecado na nossa vida, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, amém? Repete comigo, eu sou filho da luz. Terceira tentação de Jesus, a glória sem cruz, já estamos finalizando. Mateus 4, 8, 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Veja até onde chega a audácia de Satanás, né? Ofereceu para Jesus algo que nem era dele. Te darei todas essas coisas, né? Jesus podia ter dito, como é que tu vai me dar se não é tu? Jesus disse isso? Disse não. Disse isso não. Apocalipse 11:15 diz algo muito precioso. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu fortes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Querido, Jesus, ele foi enaltecido sobre toda a criação. O nome dele foi colocado sobre todo nome, para que diante do nome dele, todo joelho se dobrasse, toda língua o confessasse Senhor. Mas sabe como foi que ele conquistou isso? Indo à cruz. Satanás estava oferecendo a ele as glórias, sem cruz. Ele estava oferecendo os resultados, sem processo. E Jesus disse: estou fora. Não quero. A maneira de conseguir aquilo que o Pai me prometeu, e o que o Pai me prometeu enaltece o Pai, não enaltece a mim. Aquilo que o Pai me prometeu e que eu vou cumprir porque sou obediente ao Pai, eu vou conquistar por meio da cruz, não é por meio de atalhos. Então precisamos ter cuidado com isso, muito cuidado. Essa tentação visava afastar Jesus do caminho da cruz. Satanás continua oferecendo coroas sem cruz. Graças a Deus, eu quero também dizer isso para vocês, a gente não tem tido esse problema aqui na igreja. Graças a Deus, não tem tido esse problema. Sabe, eu acho que as pessoas estão sendo muito bem ensinadas nos nossos live groups, estão sendo muito bem discipuladas, eu realmente creio nisso, né? Porque, olha, eu não tenho lembrança, agora eu não tenho lembrança de alguém que tenha chegado para mim e tenha dito: pastor, queria que você me desse uma oportunidade. Eu não tenho lembrança, pode ser que alguém tenha chegado, eu é que não estou lembrando agora, tá bom? Não tenho lembrança. E
graças a Deus, porque as pessoas percebem que para chegar em determinadas posições, elas precisam passar por processos. Não sei se vocês sabem, mas para estar aqui no Ministério de Louvor tem um processo. Eles têm que fazer uma seleção. Pode ser, se porventura o Thales Roberto viesse congregar aqui conosco para tocar no Ministério de Louvor, ele ia precisar passar pelo processo. Mas é o Thales, ia passar pelo processo. Ia passar pelo processo. Por quê? Porque a gente não quer aqui simplesmente qualidade técnica, não é isso. A gente quer adoradores. Não estou dizendo que o Thales não é adorador, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo que qualquer um que chegasse aqui passaria por esse processo, né? Então, é necessário um processo. Nós temos todo o cuidado com as pessoas que estão aqui. Eles são perfeitos? Não, não são perfeitos. Eles cometem erros como qualquer um de nós comete, né? Mas eles, assim como nós, estão se esforçando para não cometer erros. Assim como nós, eles estão se esforçando para viver uma vida de santidade. E é isso que a gente espera, né, de todos os ministérios da igreja, né? Então Satanás nos tenta a desejarmos sucesso sem submissão, conquistar comprometendo a fidelidade de Deus, ou a glória sem obediência. E isso nós não queremos, isso nós não desejamos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Satanás é mestre em elevar pessoas, tá bom? Não inveje o sucesso de ninguém, porque você não sabe que caminho ele tomou para esse sucesso. Tem pessoas que têm um sucesso imediato, como aconteceu com José do Egito, né? O sucesso dele foi imediato, mas quanto tempo de prisão, de dificuldade ele teve? Quem olhava por fora a vida de José não sabia o que ele tinha passado, só diria o seguinte: como é que pode? Esse cara saiu do calabouço e já foi ser governador do Egito, só pode ter alguma coisa de errado aí. Ele deve ser filho de alguém, ou deve ter subornado alguém. Aconteceu isso com José? Não. E por que nós não devemos julgar? Porque nós não sabemos que processo a pessoa passou. Então, quando eu falo isso, eu estou falando para a gente olhar para si mesmo. Será que eu estou querendo chegar no sucesso sem passar pela maturidade do processo? Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que já ganharam na loteria, que hoje estão numa situação pior do que estavam antes de ganhar na loteria? Porque quando eles jogaram na loteria, e nós orientamos inclusive a todo cristão a não utilizar nenhum tipo de jogo de azar, né? E o motivo é muito claro, porque aquilo que vem fácil, vai fácil, né? Então essas pessoas ganharam muito dinheiro de uma vez só, sem ter maturidade para lidar com esse dinheiro. E aí gastaram com prazeres, torraram o dinheiro. E por que elas se encontram em situação muito pior? Porque antes elas eram pobres, mas não eram endividadas. Agora, além de pobres, elas estão endividadas. Mas como é que pode? Essa pessoa ganhou na loteria? Pois é, mas não tinha maturidade para tanto dinheiro. É por isso que os processos são tão importantes. É por isso que as pressões que Deus permite que a gente passe são fundamentais para que a gente tenha maturidade e saber utilizar as bênçãos que Deus reservou para nós. Então Deus tem uma promessa para a sua vida? Tem, e eu creio que Ele tem, e que Ele vai cumprir a promessa, eu creio. Mas não queira antecipar o tempo, não queira se livrar dos processos. Preste atenção, Deus tem promessas, mas Ele tem meios para nós chegarmos a essas promessas. Mateus 4, 10, 11 é a resposta de Jesus, né? Ele diz: então Jesus ordenou: adore, vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A adoração, queridos, a adoração pertence exclusivamente a Deus. E nenhuma glória do mundo pode justificar a quebra desse princípio. Nós só adoramos a Deus, só a Ele nós prestamos culto. E prestar culto, presta atenção, prestar culto não é simplesmente se ajoelhar, levantar as mãos, chorar e orar diante de Deus. Prestar culto
é estabelecer a cultura dele na nossa vida. Isso é cultuar o Senhor. E aí lembrar de Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Dessa maneira, queridos, a gente consegue se livrar, a gente consegue resistir às tentações do maligno, aos anseios do pecado e da carne sobre nós. Sabe por quê? Porque nós lembramos do seguinte: estou sendo tentado a ver pornografia, vamos imaginar. Fulano de tal está sendo tentado a ver pornografia, o que é que ele pode fazer? Ele pega Gálatas 2:20 e ele diz: estou crucificado com Cristo. Um morto que está crucificado consegue ver pornografia? Consegue? Não. Estou crucificado com Cristo, portanto vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Opa, o que eu tiver que produzir no meu corpo, eu produzirei pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Então, na hora da tentação, na hora que você é tentado a pegar atalhos, na hora que você é tentado a não cumprir os processos de Deus, lembra disso: não vou ceder ao pecado. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele tem promessas para mim, ele vai cumprir as promessas dele, e o meu único papel é me submeter aos processos, às pressões, às provações que porventura ele achar que eu deva passar. Se Deus acha que nós devemos passar por pressões, nós devemos passar. Ontem eu estava reunindo com os líderes das igrejas da Ibiapaba, né? Ipu, Guaraciaba e Tianguá. E eu estava falando para ela, usando uma analogia, né? Para ela entender a necessidade de muitas vezes nós permitirmos que as pessoas passem por pressões. Eu estava dizendo para ela: você sabe fazer uma mão de vaca? Ela disse: sei, pastor. Pois como é que faz? A gente pega ali a mão de vaca, né? Bota na panela, faz os temperos, refoga e tal. Depois a gente bota água e tampa a panela. Aí eu disse: que tipo de panela? Panela de pressão. Quanto tempo vai ficar lá? 10 minutos, acho que dá tempo, pastor. Tá, então depois de 10 minutos, você abre a panela, coloca o garfo na carne e a carne continua dura. O que é que você faz? Você bota no prato e come? Não, pastor, eu fecho a panela e dou mais pressão. Aí eu disse: você entendeu? Muitas vezes quando a gente diz para as pessoas: querido, não é ainda o tempo, é porque a gente pegou o garfo, sentiu a carne e ela ainda está dura. Então, para ela ficar palatável, para ela ficar primeira, para as pessoas comerem aquela carne e dizer: meu Deus, que mão de vaca deliciosa! Ai, Jesus, ainda mais com aquela farinhazinha. Delícia. Agora, se a carne estiver dura, aí ficar com o dente cheio de fiapo, né? Aí fica ruim de morder, parece um chiclete. Então, muitas vezes, queridos, Deus permite que a gente passe por pressões, e as pressões são importantes para a nossa vida, para a nossa carne ser amaciada, né? Para a gente ficar mais palatável e agradável ao Senhor. É para isso. Então, pressão nenhuma é porque Deus está com raiva da gente. Não. Nós passamos por pressões, nós somos disciplinados porque nós somos filhos e porque Deus nos ama. É por isso que nós passamos por dificuldades. É porque Deus nos ama. É porque Ele quer que a gente ganhe maturidade. É porque Ele quer que a gente mude de mentalidade. E aí, diante das pressões, em vez de nos conformarmos ao mundo, nós fazemos o contrário, né? Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões do mundo, não se conformem aos padrões do mundo, mas transformem a vossa mente para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá certo? Amém? Aqui, graças a Deus, ninguém pegará atalhos. Quem vence as tentações é quem está cheio e está firmado na palavra. Jesus é o nosso socorro nas tentações. Amém? Ele é o nosso socorro nas tentações. Presta atenção no que tem em 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Só volta um pouquinho, querido. Pessoal aí da projeção, viu? Timóteo. 2 Timóteo 3, 16, 17. Aqui para mim está aparecendo Hebreus ainda.
2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que é que nos habilita para a boa obra? A palavra do Senhor nos habilita para a boa obra. Agora sim, Hebreus 2,18 ainda nos diz: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então não há nenhuma tentação que nós sofremos que o Senhor não nos ofereça um escape. Ele nos oferece o escape. Agora ele nos dá o escape. Quem tem que tomar a decisão de usar o escape somos nós, né? A esposa de Potifar foi lá tentar José quando Potifar não estava lá, estava só ele e José, né? José já errou por ter ficado no mesmo ambiente com a mulher sozinho, né? Mas era escravo, a mulher chamou, ele teve que ir, né? E quando chegou lá, a mulher o assediou, ele fugiu e ele fez correto, né? Ele tinha um escape, tinha uma porta aberta, tinha uma janela aberta, né? Mas ele ia fazer alguma coisa. Se não tivesse para onde escapar, ele começava a gritar: socorro, socorro, me salva aqui dessa mulher, né? Mas alguma coisa ele tinha para fazer, alguma coisa ele podia fazer. Então Deus sempre nos dá o escape diante da tentação, tá bom?